Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 30 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos o livro de Números, os capítulos 1, 2, 3 e 4. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 1. Preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surisadai; de Judá, Naasson, filho de Abinadab; de Isacar, Natanael, filho de Suar; e de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Aser, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Airá, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Rubem, primogênito de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 46.500 na tribo de Rubem. Dos filhos de Simeão, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados
46.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos ao serviço das armas foram recenseados, 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 62.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Azer, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 41.500 na tribo de Azer. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 53.400 na tribo de Naftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém,
acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Os acampamentos das tribos, capítulo 2. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais, acamparão em volta e de frente da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab, e a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. Príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Sadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elisama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Aizer, filho de Amizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Azer. Príncipe dos filhos de Azer é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali.
O príncipe dos Neftalitas é Airá, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Eles se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento como os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Tribo de Levi, capítulo 3. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus, com efeito todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de um mês para cima. E Moisés fez o recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate, Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caate segundo suas famílias: Amram, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari segundo suas famílias: Mole e Muzi. São estas as famílias de Levi segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei. São as famílias dos Gersonitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal
dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os Gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada no átrio em que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Amramitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e os Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Araão. Ele tinha uma superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e dos Musitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Merares era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais e de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio, com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Araão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara todos os varões da idade de um mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas da idade de um mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas, segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados, contados nominalmente, da idade de um mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é 20 gueras. Darás esse dinheiro a Araão e seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Araão e seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Capítulo 4.
O Senhor disse a Moisés e a Araão: entre os levitas fará a contagem dos filhos de Cate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Araão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho. Sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espivitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários a seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Araão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Cate da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Araão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo com tudo que o contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Araão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Araão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás às famílias gersonitas: coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e da tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe em cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sobre as ordens de Araão e seus filhos. Confiareis ao cuidado tudo o que eles deverão levar.
Esse é o serviço da família dos filhos dos Gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Araão. Recensearás filhos de Merari segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo o que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Araão. Moisés, Araão e os principais da assembleia recensearam os filhos dos caatitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados, segundo suas famílias, foi de 2.750. Tais foram recenseados das famílias caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Araão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador na tenda de reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus.